Vamos lá, então. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Sim, professor, é o que está escrito o movimento PHI? Sim. Se for, nós estamos vendo. Isso. É isso mesmo. Espera aí que... Aí, melhorou. A psicologia da Gestalt 3.3. Esse é o início da apresentação. Vocês conseguiram ver? Sim. Sim, professor. Então, tá. Vocês leram? Estou vendo sim. Sim. Leram? Eu não, Quando prof. a gente... Tá, mas acho que algumas pessoas tiveram contato com o tema, né? Eu também não cheguei a ler, não, professora. Sinceramente, também não li. Tá. Então, os objetivos da aprendizagem da psicologia da Gestalt, na verdade, ela traz, seria compreender, mediante a tudo aquilo que a gente já falou, a gente falou da última aula da psicanálise, a gente falou do behaviorismo, a Gestalt, o que ela vai fazer a partir desse momento? A gente passa por um outro momento histórico. A Gestalt, ela vem para trazer mudanças, né, em todos os aspectos que vocês vão ver, e a partir daí, ela vão surgindo outras escolas, que depois vocês vão ver que é a humanista. Qual é o objetivo de aprendizagem? O que vocês têm que entender dessa disciplina, né, dessa sessão? Na verdade, é compreender essa mudança de perspectiva, né, que a psicologia da Gestalt trouxe, e compreender também tanto os conceitos como os princípios dessa psicologia, né? Então, o que é importante? Ele vai falar no texto, e eu não estou aqui para falar do texto inteiro, mas vocês têm que ler. Ele vai falar do contexto histórico, de onde surgiu, ele vai falando de tudo isso, mas o mais importante é entender esta mudança que houve, né, a perspectiva de mudança de abordagem e compreender os conceitos que a Gestalt utiliza. Então, eu procurei sintetizar, para não ficar muito carregado em 15, 20 slides, os slides principais para uma ideia geral, mas a apostila, ela traz muita coisa interessante, que vale a pena ler, né? Então, tem uma parte da apostila que fala não pode faltar, e ele começa a falar um pouco da questão histórica. Então, ele traz como exemplo o filósofo, que é o Kant, que a gente chegou a falar um pouquinho dele, né? Que durante a sua obra, ele trabalhou muito a relação entre o sujeito que observa e o objeto observado. Essas duas coisas. Então, o sujeito, dentro da filosofia dele, ele procurou entender, né, procurou estudar o sujeito, a pessoa que observa, o homem que observa, e esse objeto observado. Quer dizer, o homem que observa e o que é esse objeto que ele observa, como é esse objeto que ele observa. Então, a Gestalt, ela partiu dentro, na verdade, de uma doutrina de Kant. Ela partiu dentro, pensando na filosofia, ela entendeu, ela chegou a estudar, né, essa filosofia de Kant, e a partir dessa obra dele, da influência de Kant, nesta relação do sujeito que observa e o sujeito observador, a Gestalt, ela foi criando, elaborando, construindo a sua própria teoria. E aí Kant falava, na época, que, assim, quando percebemos um objeto, quando a gente percebe alguma coisa, inevitavelmente encontramos nossas próprias características psicológicas,
Ou seja, quando eu observo algo, todo mundo, eu tenho um objeto, eu vou mostrar para vocês uma caixa. Todos vão observar essa caixa. Se eu perguntar o que o sujeito, que objeto é esse, todos vão observar uma caixa, né? Mas, ao observar essa caixa, eu encontro características psicológicas que são minhas, né? Que eu acho que a gente até já trouxe em aulas passadas, por exemplo, se eu pedir para todo mundo, eu dou uma folha de sulfite para todos os alunos, e aí eu vou pedir para esses alunos desenharem uma casa, por exemplo. Todo mundo vai desenhar uma casa, né? Então, eu vou falar para vocês o que eu quero nessa casa. Eu quero uma casa de 3 andares, essa casa tem uma porta, balcão, essa casa tem uma porta, uma janela pequena, sei lá. Todo mundo, mediante ao que eu estou falando, vocês vão desenhar. Mas se a gente comparar o desenho com o desenho do colega, a gente vai entender que a orientação ela foi a mesma, quer dizer, para todos. Porém, cada um expressa externamente de formas diferentes, né? É a mesma coisa a Gestalt, partiu daí, né? Pensando no Kant. Exatamente partiu daí. Que, na verdade, quando eu percebo um objeto, eu sempre na minha percepção, eu vou encontrar a minha própria característica psicológica nesse objeto. Então, a gente vai falar de novo muito da subjetividade, do mundo interno, do mundo externo, né? E aí a Gestalt, ela surge no início do século XX, quando estava ocorrendo uma importante mudança, né? Até no campo da física. Então, aí o pensamento que era mecanicista, ele deixa, na época, né, nesse século, de ser o principal lugar, né, a dar o pensamento, a falar das forças invisíveis, né? E aí ele passa, né, para um outro campo. Então, na psicologia, a Gestalt, ela simboliza, de fato, essa passagem do pensamento, daquilo que é objetivo, para a relação de forças. E o início dessa ideia, que está aqui no livro, deu-se através de uma experiência vivida por Marx Wertheimer, tá? Isso em 1880 e 1943. E aí o livro traz um exemplo bem interessante, que ele fala que Marx, ele viajava de trem, e quando ele se deu conta que, ao mudar o foco do seu olhar, tinha uma impressão de que a paisagem lá fora se movia. Então, aí ele começou com um experimento laboratorial, juntamente com os colegas, né? E aí ele foi observando. Então, para a gente entender um pouco essa proposta dele, o livro traz um outro exemplo. Imagine que haja uma divisória, vamos imaginar isso, uma divisória com 2 furos para os olhos. Porém, há uma outra divisória entre os furos, fazendo com que cada olho esteja olhando para uma câmara diferente. Então, desta forma, mecanicamente, não há passagem de uma câmera para outra, certo? Agora, imagine que cada uma dessas câmaras, próximas da divisória do meio, há uma lâmpada. Caso uma delas pisque, e muito tempo depois a outra piscar, a visão do sujeito, né, com os olhos nos buracos da divisória, será de 2 luzes que piscaram separadamente. Isso tem muito a ver também com a psicofísica. Porém, se o tempo entre piscar de uma lâmpada e a outra for diminuindo, né, o que acontece? Em algum momento, o sujeito vai dizer ter visto uma luz correndo de um lado para o outro.
E aí ele vai citando, depois vocês vão lendo aqui, né, que este é um fenômeno comum quando são instalados piscas-piscas, sabe, na época de Natal. Um exemplo claro disso, que quando a gente coloca o pisca-pisca, a impressão que a gente tem é que essa lâmpada, essas luzinhas, sempre estão em movimento. Mas a gente sabe que a lâmpada é fixa e ela não sai do lugar. Mas quando a gente olha para aquilo, qual é a impressão que dá? Que as luzes estão se movimentando. Olha aqui, por exemplo. Vamos olhar para que é esse movimento φ, né? Ou π, mas é φ. Ó, o movimento. Vocês acham que essa figura ela está se movimentando? Não, professor. Ó, o fato certo, não. Mas vocês percebem o movimento, não percebem? Sim, está movimentando. Sim, Isso, você dá professor. fixamente, ela mexe. Alguém não percebe que está movimentando? Olha que interessante. Mas se a gente parar para pensar, ou se a gente parar, de fato, para avaliar, elas não se movimentam. São figuras, né, que foram desenhadas e lançadas no papel, mas que dão a impressão de movimento, mas que, na verdade, elas não estão se movimentando. E a Gestalt, que é um movimento φ. A Gestalt, ela trabalhou, né, na verdade, os estudos da Gestalt partiu desta percepção que a gente encontra também as nossas características psicológicas. Depois vocês vão entender no decorrer do que eu explicar. Mas é bem interessante essa figura. Bom, aí, o que ocorre quando a gente olha para essa figura? A Gestalt ela vai dizer que a nossa percepção sempre ela vai interferir na realidade objetiva, né? E aí a gente faz sempre uma tentativa de organizar esta realidade objetiva de uma maneira que faça sentido para a gente. Então, ela sempre vai dizer, a Gestalt, que a nossa percepção vai interferir na realidade objetiva, porque a nossa realidade objetiva, ela é carregada também das características psicológicas de cada um. O que você... E aí, ele define esse fenômeno φ O que você vê aqui, filha da puta? como um movimento aparente que ocorre devido à organização da percepção e não à movimentação real dos objetos. Não vai Então, pegar vamos lá definição do fenômeno φ. O movimento aparente que ocorre devido à organização da percepção. Tá? É um movimento que vai ocorrer de acordo com o ser humano organiza a percepção dele, e não a movimentação real dos objetos. Nem sempre aquela movimentação é real dos objetos, mas é a forma como eu percebo esses objetos. A Gestalt partiu professora, desse princípio, tá? Ela é contra a ideia de que a percepção se dá através da soma de elementos, né? Para os pesquisadores da Gestalt, a combinação entre as coisas percebidas é realizada pela percepção, né? Podendo surgir algo que não pode ser encontrado na simples acumulação dos elementos. E aí, a gente vai começar, eu elenquei aqui alguns pontos importantes. Deixa eu deixar aqui para ver se eu não esqueço de nada, que senão... Bom, vamos lá. O que é importante a gente entender? Que a Gestalt, no que diz respeito à percepção, pode significar organização.
isto é, a forma como a percepção organiza aquele contexto. Pensando na prática, a Gestalt, ela vai trabalhar com o paciente, o cliente, seja lá o nome que a gente vai dar, de acordo com a percepção que a pessoa tem daquele contexto. Como é que ela organiza a percepção daquele contexto, que não necessariamente é a mesma forma que o Tiago percebe, que o Vitor percebe, entende? Que a Sueli percebe, de forma que ela organiza esse contexto. Em outros momentos, ela também pode significar forma, como a forma do objeto em si estrutura o padrão. E, em outro momento, ela é contra a ideia de que a percepção se dá através das somas dos elementos. Foram os pontos mais importantes do texto que eu peguei, tá? A combinação entre as coisas percebidas é realizada pela percepção, podendo surgir algo que não pode ser encontrada na simples acumulação dos elementos, que eu acabei de falar. E aí eu fui colocando algumas coisas que vale a pena a gente pensar. Por exemplo, os psicólogos da Gestalt elaboraram a teoria de que nós temos tendências perceptivas que nos fazem buscar pela boa forma. Unimos e completamos aquilo que observamos para tornar mais familiar e conhecido, para fazer sentido para a gente, tá? Para a Gestalt, as sensações dos diferentes órgãos dos sentidos se misturam num sistema complexo de organização e haveria alguma característica geral da percepção que foram descritas pelos pesquisadores. Nós vamos chegar lá. Eu só estou trazendo os pontos principais. Bom, a Gestalt, na verdade, ela vai falar dos princípios da organização da percepção. Como é que funciona os princípios da organização da percepção no ser humano? Então, a gente vai para o próximo. Esse slide não eu tentei colar e ele ficou meio apagado. Então, ele coloca, o primeiro princípio da Gestalt é a proximidade. Então, vamos olhar para essa figura agora. Então, ele vai dizer que os elementos mais próximos tendem a ser agrupados. Então, aqui ele coloca, vemos 3 coisas, 3 colunas, e não 3 linhas na figura. Vocês entenderam esse conceito de proximidade? Professora? Oi? Me ouve? Sim. Professora, acho que tem algumas pessoas que estão com o microfone aberto e isso está atrapalhando um pouquinho. Aí, se o pessoal puder fechar o microfone, quando você estiver falando... Pessoal, é que eu ia deixar mudo aqui, mas se eu deixar mudo, como a gente vai ver figuras, então vai ficar complicado para depois vocês voltarem no slide, porque esse slide só tem figuras. Então, quem estiver com o microfone ligado, por favor, deixe no mudo, porque senão vai interferir aqui. Para a gente entender Gestalt, né, para a gente entender o trabalho do psicólogo, a visão que ele tem numa abordagem da Gestalt, é muito importante, fundamental importância, que a gente entenda os princípios que a percepção se organiza no ser humano, como é que a Gestalt trabalha. Então, eu vou pedir a vocês que deixem o microfone desligado, por favor. Então, primeiro conceito, proximidade. Quando a gente olha de primeiro momento na figura, aqui é que tá claro, a gente tende
esse conceito de proximidade, a Gestalt vai dizer que a gente tem a tendência sempre de agrupar as partes que estejam próximas no tempo ou no espaço. Né? Quando a nossa percepção, dependendo do objeto, quando a gente olha, a gente tem a tendência de agrupar aquilo que está próximo. E aí, a gente traz essa figura para que a gente entenda. Quando a gente olha, como está aí, a gente, geralmente, a gente vê 3 colunas, direto. A gente não vê 3 linhas. Se eu perguntar para o Vitor, o que você está vendo? A probabilidade, isso pensando dentro da linha da Gestalt, do conceito, do princípio da proximidade, é o Vitor me responder, eu estou vendo 3 colunas. E, dificilmente ele vai falar para mim, eu estou vendo 3 linhas na figura. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu entendi, professora. Entendeu? Oh, entendi. Então, quieto, gente. Não sei se está interessante ou se não está interessante. Está dando sim para entender. Tá. Um outro princípio é o princípio da continuidade. Olha só que interessante. Aqui, né, temos a tendência a seguir uma direção para ligar os elementos de forma que pareçam, né, sem interrupção. Olha que interessante. O que foi desenhado na realidade, no real, no objetivo, no concreto, foi isso aqui. Mas a gente tem tendência de ver isto aqui. E quando isso é desenhado, isso é o concreto. Quando eu vejo desta forma, é quando a Gestalt vai dizer o quê? Que eu vejo de acordo com as minhas características psicológicas. A minha percepção, ela é influenciada por isso, né? É bem interessante. A gente vê, é automático que o que é desenhado, o que é um fator realidade é isso, mas que eu faço isso. Deu para entender? Esse é o princípio da continuidade. Aí tem um outro princípio que vai ser o da semelhança. O que é o conceito, o princípio da semelhança? Que as partes parecidas tendem a ser unidas, criando um novo agrupamento. Então, quando eu olho essa figura, o que eu vejo? Se eu olho a figura, automaticamente, a tendência da pessoa é agrupar, né? Que as coisas que são parecidas, elas são próximas, elas são unidas. E eu começo a criar novos agrupamentos. Esse também é um outro princípio. Tudo princípio da percepção. Professora, a gente está escutando alguém digitar aí, está aparecendo alguém digitando, como se ela estivesse digitando. A pessoa pede para ela desligar o microfone dela. Eu já falei, Sueli. Eu vou fazer o seguinte, vou ativar mudo de todo mundo. Pronto. E depois vocês vão perguntar. Outro princípio é o princípio do preenchimento. O princípio do preenchimento, conforme vocês estão olhando aí na figura, completamos os espaços faltantes das figuras para que se aproximem de formas mais conhecidas. Quando a gente olha para essa figura, isso não está preenchido. Se eu perguntar para o Vitor o que ele está vendo aqui, provavelmente, aqui, ele vai dizer que ele está vendo um círculo, mas isso não é um círculo. É um círculo de acordo com da forma como ele organiza a percepção dele. Porque, na verdade,
são linhas, ó. Mas isso não é um círculo, isso não é um quadrado. Né? Mas a tendência, quando a gente olha para o objeto, é exatamente concluir, né? É preencher aquilo que está vazio ali, é dar um preenchimento para aquilo, que na verdade não é. Outro conceito, outro princípio, que é o princípio da simplicidade ou pregnância. E aí o texto vai falar: buscamos a boa Gestalt, simétrica, simples e estável, mesmo que ela esteja apenas sugerida e com vários detalhes ao redor. Por exemplo, se eu perguntar, o Ender, ele vai ver o que aqui? A Danúbia, ó. Provavelmente, a pessoa vai dizer para mim que está vendo um triângulo. Mas a minha percepção, isso automático. Mas se eu avaliar a figura num todo, eu vou ver que isso não é um triângulo. Então, eu vou usar o quê? Que eles chamam, né, da boa Gestalt, da boa forma, que é aquilo, assimétrica, simples, estável. Eu sempre busco uma boa Gestalt, né, através daquilo que é simétrico, que é simples, que é estável, mesmo que ela seja sugerida. Isso sugere, pode sugerir um triângulo, mas, na verdade, eu não vejo o que está ao redor dela. Ó. Eu vou... Né, a minha percepção, ela não é tão real, né? Ela parte daquilo que eu vejo. E o último princípio, que é um que vocês já cansaram de ver, que é o princípio figura-fundo. Então, eu vou ligar agora, porque eu preciso de ligar. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo Sim, sim, professora. Então, por exemplo, o que é que vocês estão vendo nessa figura? 2 rostos. Dá para ver 2 rostos, mas ao mesmo tempo dá para ver como se fosse um pilar de uma mesa, alguma coisa desse parecendo tipo. uma taça, sei lá. É uma taça. Uhum. Eu vejo um Eu cactistal. posso dizer, se o Felipe falar para mim assim, eu estou vendo um rosto, ele só vai ver o rosto. Mas aí a Danúbia vai falar assim para mim, não, eu estou vendo uma base aí de uma mesa, um vaso. Eu posso dizer que a Danúbia está errada e o Felipe está certo? Não. Porque é a percepção do olhar de cada um para a imagem. Exatamente. Oi? Vai olhar de uma forma, né, professora? Oi? Cada um vai olhar essa figura e representar ela de uma forma, né? Sim, exatamente. E aí, isso a gente usa muito nos testes projetivos, por exemplo. A Gestalt, eu não vou falar, estou falando em testes projetivos. Quando muitas vezes eu mostro uma figura para a pessoa e peço para a pessoa contar uma história ou falar o que ela está vendo. Não necessariamente é o que eu estou vendo. O que ela está vendo e a história que ela me conta daquela figura que ela está vendo parte do mundo interno dela, da forma como ela organiza a percepção, né? E aí, esse princípio é chamado de figura-fundo. E aí eu vou ler exatamente o que está aqui. Bom, o objeto observado, ou parte do objeto observado, ao receber mais atenção e foco na percepção, é chamado de figura. Então, vamos supor que eu estou vendo muito mais o vaso. Então, o vaso, para mim, é a figura. E o perfil, para mim, é o fundo. Mas pode acontecer que, para Sueli, o que é figura é o perfil e o fundo é o vaso.
Porém, os outros objetos ou partes não deixam de existir, porque ele está ali, ele não sumiu, tornando-se fundo. Então, a Gestalt vai dizer que, no entanto, podemos alternar o foco, transformando em figura outros aspectos ou outras partes, tornando todo o restante em fundo. Professora, Oi. nessa figura, eu já estou vendo outra coisa já. É como se eu estivesse vendo duas pessoas bem perto. Isso, são dois perfis, um de frente do outro. Se eu pensar nessa parte como figura, são dois perfis, e o fundo seria o vaso. Então, os estudos da Gestalt geraram, na verdade, que a gente chama de ilusão de ótica, várias figuras ambíguas, ou seja, que podem ser diferentes, dependendo da parte eleita como foco, né? Ela gera ambiguidade, né? Pode ser diferente dependendo do foco, dependendo do lugar que eu estou olhando, né? Do foco, onde eu estou focando o meu problema, a minha dificuldade, aquilo, eu posso ter uma dificuldade, mas vai depender da forma como eu estou olhando, enxergando, organizando, elaborando aquela dificuldade. Pro, Oi. aquele teste de Rorschach que geralmente os psicólogos usam para ver se alguma pessoa cometeu algum delito, né? Ele segue esses preceitos da Gestalt ou não? Segue também. Ele não segue todos os princípios, porque ele é um teste projetivo, inclusive a especialização dele é caríssima, e acho que não sei se mudou, gente, que eu não tenho, mas na época que eu estudei, é um teste fidedigno, muito difícil de ser interpretado, e para você ser especialista, era um curso de 5 anos na época. Claro que hoje não deve ser tudo isso, mas é um teste projetivo, que a gente chama, tá? Ele não segue os princípios da Gestalt, literalmente, porque você pode utilizar o teste projetivo em qualquer abordagem. A sua interpretação você vai usar como psicanalista, como behaviorista, então você vai utilizar o teste projetivo, né, de acordo com a sua abordagem de trabalho. Então, ele não vai seguir os princípios, mas ele ajuda, porque todas essas escolas, elas, na verdade, a Gestalt, ela acaba, não é que ela vai pegando todas as abordagens, não é isso, mas ela serve também, né? Ela é uma ferramenta importante. Mas aquele teste é um teste projetivo fidedigno, que você olha para a figura, e aí você, enquanto na abordagem gestáltica, você vai interpretar ou trabalhar de acordo o foco da pessoa, né? De acordo com uma prancha, ou um teste projetivo, um TAT, não sei se vocês já tiveram isso, um HTP, quando você pede para uma criança desenhar a casa, a árvore, uma pessoa, e ela vai contar uma história para você de acordo com aquele desenho. Ela está falando provavelmente dela, né? Então, são testes projetivos, mas o que a Gestalt quer dizer é assim, tudo pode mudar de acordo com o foco, de acordo com a sua visão. Né? Mediante a um problema, um sofrimento, pode ser tanto um sofrimento como pode não ser, dependendo do foco, da sua visão. Bom, aí eu vou trazer o outro, que olha isso aqui, que interessante. O que é que vocês estão vendo aqui? Um branco. Na primeira imagem parece, professora, uma mulher com o rosto de lado com um casaco.
Não sei se alguém concorda comigo, mas é o que dá impressão. Eu vejo isso também. Eu também vejo isso. Como se fosse uma criança. Eu também, professora, vejo isso. E na outra imagem, de um homem. Tá. Não, a Alguém outra falou imagem eu vejo uma árvore. Alguém falou criança? Eu, a Danúbia. Onde você vê a criança, Dan? Para mim, eu não consigo visualizar o perfil da primeira imagem como um rosto de uma mulher. Eu consigo visualizar como se fosse uma criança sentada, encostada a cabeça numa almofada, alguma coisa desse tipo. E na segunda imagem, eu consigo visualizar um homem e uma árvore. Tá, Dan, eu vou estudar você, Dan, porque você foi a primeira pessoa em muitos anos de psicologia que viu uma criança. Você foi a primeira, tá? Mas, assim, é isso que é interessante que você está trazendo, porque nunca ninguém viu isso. O que eu vejo? Até que eu estou acostumada com isso. Eu vejo aqui, ó, tem algumas pessoas que falam que é uma bruxa, né? Ó, eu vejo uma bruxa, pode ser uma bruxa. Tem pessoas que falam que vê uma senhora bem idosa, ó. E vejo uma mulher de perfil olhando, né? Aqui, com o casaco, conforme o Felipe falou, e o chapéu. De primeiro momento, nessa segunda figura, eu nem consegui ver a árvore. Depois, quando eu parei para observar melhor, eu vi a árvore. Mas, de primeiro momento, eu vi um homem, um rosto. Foi a primeira coisa que eu vi. E aí, aos poucos, conforme eu ia observando todo, porque a Gestalt, ela fala isso, que eu sempre tenho que observar o todo. Conforme eu vou observando o todo, eu percebo uma árvore, eu percebo folhas aqui, mas aqui eu percebo, não sei se são casas, mas, na verdade, de primeiro momento, quando eu olho pela primeira vez que esse desenho era novo para mim, eu peguei da internet, para não ficar muito cópia da... Nossa, sumiu o meu slide. Para não ficar como cópia, eu vejo isso. Gente, o slide sumiu. Alguém sumiu mexeu. aqui também, Pro. E eu não mexi, tá? Alguém acho que mexeu em alguma coisa aqui. Espera aí. Vamos olhar a figura novamente. Agora ela vai. Então, ela vai, isso na realidade, muitas vezes, o nosso olhar, né, eu falo um olhar míope no sentido mais político, crítico, mas muitas vezes o nosso olhar, né, ele não é completo, né? O nosso olhar, a gente tende a ser e as nossas respostas geralmente elas são imediatistas, porque a gente nunca olha o todo. A gente sempre olha um foco. E a gente deixa de olhar o todo. Então, por considerar a percepção do todo, porque a Gestalt ela diz isso, porque eu tenho que considerar o todo, ela foi oposição ao behaviorismo, ao reducionismo em geral, né? Porque é possível identificar a lógica da organização perceptiva, que inclui também e inclusive os elementos intelectuais. Então, uma das influências da Gestalt foi a psicologia do ato, de um autor chamado Franz Brentano, que a psicologia do ato foi uma
proposta de transformar a psicologia em ciência, mas de uma forma diferente das ideias de Wundt na época, né? Wundt, na época, ele consagrou a psicologia da ciência, mas essas ideias do autor, do Franz Brentano, principalmente o conceito que eu acho, que eu trabalho bastante, que é a intencionalidade da consciência, né, que ele fala, influenciaram também a criação de uma nova abordagem que a gente vai ver a semana que vem, que é da fenomenologia, que é pensando que veio também lá de Rousseau. Então, enquanto método, a Gestalt, ela se utilizou da descrição fenomenológica para encontrar uma linguagem científica do que é percebido. Então, ela caminhou, na verdade, por considerar que a percepção ela vai se dar pelas relações entre os objetos e não entre a sensação, né, como eles diziam antes. Então, aí o livro até traz um exemplo que, assim, não é difícil perceber, por exemplo, isso é exemplo do livro, tá? Não sou eu que estou falando. Não é difícil perceber, por exemplo, que mesmo que mudemos o ângulo de observação de um objeto ou o tom de uma música, não acreditamos que seja um outro objeto ou outra música. A alteração também pode ser de tamanho, de brilho. Isso se chama, na Gestalt, constância perceptual. E aí ele vai falando, né? Ele traz a Gestalt, o que tem aqui de importante? Tudo é importante. Então, a partir do seu lema, do que o todo é que define as partes, né? Ou seja, do que a percepção se dá do todo para as partes, os pesquisadores da Gestalt entenderam o lema para os estudos sobre aprendizagem, e aí contribuíram com o temas sobre aprendizagem, sobre a memória, sobre as reações motoras, né? Na educação, eles também contribuíram afirmando que o homem é uma totalidade, né? As partes do aprendizado, por exemplo, uma fórmula, um acontecimento histórico, uma teoria, precisam sempre estar relacionadas com o contexto total, para que faça sentido às pessoas, né? E aí, um dos conceitos também importante na Gestalt, e que influenciou a psicologia, que o senso comum fala, né, bastante, a palavra é o conceito insight. Isso é da Gestalt, tá? A gente sempre fala que quando a gente olha para alguma coisa, quando a gente pensa a partir da nossa percepção, a gente tem um insight. Esse conceito veio da Gestalt, tá? E aí tem uma pesquisa que tem aqui no nosso texto que ele vai dizer que o pesquisador ele coloca que em suas observações de resolução de problemas por macacos numa ilha, por exemplo, ele percebeu que quando os animais tinham em seu campo de visão todas as ferramentas para resolver o problema, numa situação de resolução de problema, eles o resolviam após um tempo. Tinha um tempo, né? Apesar de ter à disposição todas as ferramentas, eles resolviam isso através de um tempo. Esses problemas eram, por exemplo, usar uma vara para alcançar uma fruta fora da jaula, encaixar uma vara na outra para as frutas mais distantes. E aí ela comprova o quê? A teoria da Gestalt sobre a organização perceptiva da realidade. E aí ele traz ainda no texto que o que observou, além disso, foi que eles olhavam o cenário por um tempo, mexiam nos objetos e nada faziam, até que, de repente, tomavam uma iniciativa e resolviam a situação sem dificuldades, como se tivesse entendido o que precisava ser feito de uma hora para outra, né? E aí é esse momento, quando eu paro, que eu observo todo o cenário,
que eu vou mexer, manipular os objetos, que aí vem aquela questão que a gente chama de cair a ficha. Aí a gente entende que alguma coisa aconteceu, caiu minha ficha agora eu entendi. A gente não fala assim? Esse cair a ficha é o conceito de insight. Então, toda vez que eu me deparo, que eu tento que resolver um problema, eu sempre tenho que olhar o todo, eu tenho que observar, e de acordo com o meu tempo, eu vou criar habilidades, eu vou ter ferramentas para a resolução daquele problema. Então, quando eu olho, isso parte para a minha percepção, para os meus sentidos, isso parte para a minha cognição, e aí é a partir daquele momento que vai cair a minha ficha, que a gente vai entender isso de insight. É como se os pensamentos trabalhassem sozinhos, né? E aí, quando a conclusão acontece, ela vem à consciência. Então, o insight, o conceito de insight, é a compreensão repentina de um problema ou uma questão, né? Principalmente por uma solução. É aquilo, a gente fica discutindo um problema, uma dificuldade, mas, de repente, eu tenho um insight, a minha ficha caiu. Eureka, a luz acendeu. E aí eu consegui encontrar estratégias de enfrentamento para resolver aquela situação, problema que eu estou passando. Tá? Então, a Gestalt, ela ela é ainda, né, uma abordagem muito importante, ela marcou os estudos, né, sobre a psicologia, ela criou uma base consistente para o surgimento das psicologias humanistas, que a gente vai ver que as psicologias humanistas têm muito a ver com isso, e ela contribuiu, né, para o surgimento dessas abordagens humanistas que a gente vai ver no próximo encontro. Por quê? Porque as abordagens, tanto a Gestalt como as abordagens humanistas, elas partiram, né, da consideração de que o homem como um sujeito ativo, o homem como sujeito que age, que é ativo, que é protagonista, ele não pode ser considerado como um fruto de forças externas, né? O homem, na verdade, ele é um sujeito que é protagonista de sua história. Ele é um sujeito ativo, ele não é um sujeito passivo, né? Vocês vão ver, quando a gente falar da teoria humanista, que quando a gente fala paciente, eu falo paciente porque eu já tenho muito tempo de formação, mas paciente é um agente passivo, né? Por isso que hoje, muitas vezes a gente fala cliente, a gente fala usuário, a gente chama de qualquer outra coisa, porque o paciente parte do pressuposto de que é aquele que é passivo. E tanto a Gestalt, e que aí, a partir da Gestalt, surgiram as psicologias humanistas, a gente entende que o sujeito ele é ativo o tempo todo, né? Então, a Gestalt, ela contribuiu nesse sentido. Ela vai trabalhar também, eu não sei se tem aqui, porque eu não li, eu li todo o texto, mas não vi aqui, mas acho que no próximo vai ter, com aqui e agora, o conceito de aqui e agora. O foco, o aqui e agora, ela não é que ela não trabalha com a questão, ela nem trabalha com a questão do inconsciente, né? O importante para ela é o aqui e agora, que estratégias de enfrentamento eu tenho para poder utilizar para resolver um problema, né? E aí o autor aqui traz no nosso livro que tal
Pessoal, vocês estão aí? Sim. Ficou mudo. Sim. Acho que a conexão dela deve ter Professora caído. que caiu. É. Eu não sei para vocês, mas hoje eu tive muita dificuldade de entrar na aula. Também Verdade, tive, viu, viu? Tanto pro celular quanto pelo... Para mim foi tranquilo hoje. Eu tive muita dificuldade também. Quase que não entrei. Você vê, ó, eu consegui entrar agora às 8 horas. Eu estava até conversando com o Vitor antes da aula e eu não conseguia conectar de jeito nenhum. Entrei agora às 8 e caiu. Enfim, vamos ver se a gente continua. Ô, Gil, para mim, você sabe que hoje foi até mais fácil, viu? Hoje eu entrei até mais fácil. Quer dizer, eu cliquei uma vez, conectei, a professora aceitou rápido. Quer dizer, aceitou rápido não, a gente ficou um pouquinho na sala de espera mesmo hoje, né? Então deve ser algum problema aqui em casa hoje. Mas eu consegui conectar só pelo celular, pelo computador eu não consegui, só pelos dados móveis, pela conexão da internet do Wi-Fi eu não consegui. Deve ser região, então a região tem uma região mais favorecida, outras menos. Deve ser isso. Mas acho que isso está oscilando demais, viu? O tempo todo está oscilando. Aqui em casa mesmo eu vejo que às vezes a gente mede velocidade de internet e ela não está constante a semana toda, né? Então também acho que deve estar uma sobrecarga danada aí para as operadoras, né? E o meu notebook pifou. Na hora que eu mais preciso dele, o notebook pifou. Eu acho que eu acho que isso, Ender, é porque tem muita gente que está trabalhando home office, então o fluxo da equipe de internet eles aumentaram bastante. Então, assim, eu tô vendo muita gente reclamar disso. Mas eu acho que é isso mesmo, Felipe. Você sabe que hoje eu estava conversando aqui em casa, tem eu, minha esposa e meu filho, né? Meu filho também está trabalhando no home office. E hoje eu estava pensando, eu falei, a gente dá importância porque tem água, tem luz, tem tudo funcionando, mas você já imaginou o que seria enfrentar uma quarentena sem internet em casa? Misericórdia, sim. Não. O negócio ia ser insano, né? Porra. Eu consegui entrar na sala bem no momento que a Rose estava falando do insight. Mas eu peguei o finalzinho da frase. Não sei se ela fez uma comparação, eu só queria ver se o conceito foi aplicado dessa forma. No meu entendimento, o insight é quando você dá tempo para entender a situação e compreender, né? Ou seja, aproximar ficar mais próximo possível de uma determinada realidade. Não agir por intuição. A intuição vem muito rápido. O insight vem um pouco depois da intuição. É isso que foi colocado? Gil, eu acabei não tomando nota dessa parte. Eu acho que ou eu não estava, embora eu tenha conectado, acho que eu não estava na frente do laptop na hora dessa explicação, para te falar a verdade, viu? Ok, ela está chegando aí. Estão me ouvindo agora? Sim. Agora sim. Sim. O Ender e quem que foi o Gilberto? Vocês dois, quem que fez alguma colocação que eu não entendi? Não, eu ia fazer uma colocação. É o Ender que falou? Não, desculpa, Gil, pode seguir. Bora. Eu ia fazer uma colocação, professora, e a minha conexão acabou caindo. Tá. Eu entrei atrasado na sala por problema aqui de conexão mesmo, deve ser minha região aqui, que hoje está fraca. Mas você estava dizendo da questão que nós somos imediatistas, e eu acho que somos mesmo.
A gente é muito imediatista. E por ser imediatista, a gente acaba, muitas vezes, agindo por intuição. Para mim, a intuição é aquilo que vem muito rápido, né? A pessoa intuitiva, vem aquele pensamento rápido. A questão do insight, eu não sei se foi colocado, porque eu perdi uma fala sua. O insight é quando eu dou um tempo para mim, para compreender uma determinada situação, não agir por intuição. Eu dando um tempo, eu vou aproximar, eu vou ficar mais próximo possível da verdade ou do contexto, né? Então, se eu espero um pouco para entender, olhar os vários ângulos da mesma situação, eu passo a ter um insight, uma compreensão da situação. É isso? Na verdade, a gente não é intuição, é a impulsão, impulsividade, né? Por então, exemplo, mas o primeiro pensamento, a primeira coisa que vem, não é uma intuição? Ou quando uma você impulsão? vai dar, eu estou dizendo assim, eu estou entendendo o que você está falando da intuição. Na verdade, quando você não é a intuição, mas eu entendi o que você quis dizer. Eu estou dizendo, se a gente for pensar assim, na prática, eu tenho um problema. Sim. E eu tenho que resolver esse problema. Se de imediato, muitas vezes, no imediatismo, na minha impulsividade, na vontade de querer resolver aquele problema, eu não observo todo, eu só observo aquele pedacinho, aquela pequena coisa que eu estou vendo, certo? Certo. Na medida em que eu começo a ver o todo, e quando eu estou ali diante do problema, diante de um problema, diante de um sofrimento, aos poucos, quando baixa a emoção, que eu consigo focar, o que vai acontecer comigo? Eu vou conseguir encontrar uma solução para aquilo. Que é aquilo, vai cair a ficha para mim do que está acontecendo. Por exemplo, eu vou falar, gente, espero que vocês entendam. Numa abordagem, eu estava atendendo uma pessoa e aquilo eu estava muito sensibilizada àquela pessoa, estava sensibilizada a uma situação X, mas especificamente aquela pessoa estava me sensibilizando muito mais. E eu não estava conseguindo entender o porquê que aquilo estava impactando em mim. Quando a minha emoção baixou, quando eu parei para refletir, quando eu comecei a pensar no contexto, quando eu enxerguei o todo da situação, eu tive um insight. A ficha para mim caiu e eu entendi o que estava se passando. Entendeu, Gil? Perfeito, entendi, tranquilo. Professora, Wender, só um comentário. No livro, a informação que a gente tem sobre insight, a definição, ele coloca exatamente como insight é a compreensão repentina de um problema ou questão, né? Então, acho que transformar resumir esse pensamento, né? Porque o insight é aquilo, é quando você está lá no desespero, ou, por exemplo, quando o Wender fala uma coisa para mim, né? E eu não entendi uma piada, não é? Eu estou dizendo a grosso modo. Aí todo mundo ri, eu fico lá com cara de paisagem. Depois de um tempo, aí eu falo para a pessoa, caiu a ficha. Só depois de um tempo é que eu vou ter esse insight. A compreensão repentina que o Wender leu na apostila não é compreensão imediata, né? Não é imediata. Ela não é imediata, porque o insight é como vamos pensar na psicanálise. A gente não fala do inconsciente? Quando eu percebo que daí já não é mais inconsciente, que algum aspecto meu, sei lá, eu estou falando do inconsciente, daquilo do meu mundo, né? Pensando no iceberg,
lá das profundezas, eu tenho uma atitude e que, no meu processo de análise, eu percebo que aquilo tem a ver com o meu inconsciente. A Gestalt não utiliza o conceito de inconsciente, ela vai utilizar o conceito de insight, quando eu consigo ter uma compreensão ou ter uma resolução para aquele conflito que eu estou vivendo. Professora, no processo de alfabetização das crianças, também falam que eles têm um insight, né? E começam a ler ou escrever. Isso, porque vai produzir sentido para eles aquilo que eles estão vendo. Porque a gente vai ensinando, e aí, de repente, uma das minhas filhas foi assim, ela pegou um panfleto de pizzaria e começou a ler do nada. Só que ela já tinha contato com as letras, com as sílabas, tudo, né? E aí, de repente, ela começou a ler. Né? É o momento dela. É o que ele está dizendo na pesquisa, por exemplo, dos macacos. Os macacos tinham lá o graveto, sei lá, o quê, para poder... Mas ele levou um tempo, ele tinha todas as ferramentas para conseguir tirar uma fruta de uma árvore, né? Mas ele precisou de olhar o todo, ele teve um tempo dele, a partir de manusear o objeto, de chegar mais próximo, de ver o todo, ele teve um insight de pegar a vareta e pegar a fruta. Professora, agora, só a respeito do que o Gil estava comentando, da questão do insight ser imediato ou não, ele nem sempre é imediato, mas ele pode ser imediato. Por exemplo, a questão do... sim, não, legal, porque é o que eu pensei, voltando na questão da piada, de repente a pessoa teve a compreensão da piada no momento zero, mas eu imagino que aquilo também seja um insight, né? Uma faísca ou uma virada de chave, sei lá, se a gente podia chamar assim, né? Ela não entendia, de repente ela entendeu. Quem entendeu depois de todo mundo rir, teve um insight, mas eu acho que antes também poderia ter tido, né? Então, só essa questão que o Gil comentou, do imediatismo, ela pode então ser, né? Imediata. É que, na verdade, Wender, a gente não está dizendo... eu entendi o que você falou. O tempo é de cada um, entendeu? Pode ser que, por exemplo, no nosso trabalho, por exemplo, eu que trabalho em urgência e emergência, eu posso ter um insight em 1 minuto do que eu estou vendo, mas eu posso ter um insight depois de 3 horas que o fato aconteceu. Entende o que eu quero dizer? Porque ele passa pela cognição, ele passa pela percepção. Agora, cada um tem o seu tempo. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Sim, deu para entender sim, professora. Pode ser que uma pergunta... eu estou aqui conversando com você sobre uma resolução, como é que eu coloco um pneu. Mas, de repente, o Wender chega para mim e fala assim, parafuso. Só o fato do Wender falar para mim parafuso, eu já tenho um insight e já imagino outra coisa que não tem nada a ver com parafuso, não sei se vocês estão me entendendo, e na hora eu resolvo o problema. Deu para entender? Deu, professora. Professora, eu tenho uma dúvida. Professora, O insight... Pode falar, Vitor. O insight, ele pode demandar de situação para situação? De repente, para uma determinada situação, eu posso ter um insight, ele ser instantâneo, e, de repente, o insight eu posso demorar horas aí para ter esse insight? Ele pode ter uma variável, dependendo da situação? Pode, é isso que eu estou falando com o Wender. Acho que fez sentido que o Wender, a contribuição dos dois, que eu tive um insight também, né? Isso é um insight. A partir da fala do Gilberto, que eu respondi uma coisa, e o Wender me fala outra, eu consegui ter um insight. Porque, na verdade, o tempo, não é o tempo, por exemplo, aqui no livro ele traz o exemplo do macaco. Então, eu imagino que esses macacos ficaram dias olhando para aquele
o graveto lá para ver o que eles poderiam fazer. Mas não é assim, né? Eu posso ter em 1 minuto um insight. Eu posso estar com um problema um problema pessoal, mas na conversa com uma colega que não tem nada a ver com o meu problema pessoal, na hora eu tenho um insight daquilo que eu estava pensando. Então, ele pode levar dias, ele pode levar horas, ele pode levar segundos. Professora. Mas não é, só um minutinho, mas não é um imediatismo no seguinte, no sentido, como é que eu posso dizer? Que eu não penso, entendeu? Não é algo que, por exemplo, na hora eu briguei com o Ender, eu fiquei brava com ele, e na hora eu já vou brigar e pronto, acabou. Isso não é insight. Porque isso não passou pela cognição, eu não processei isso. Isso é imediatismo, isso é impulsividade, né? Quando na hora eu vou e faço e pronto, acabou. Eu nem pensei. Eu posso ter um insight depois da besteira que eu fiz. É meio que um inconsciente, professora. Oi? É meio que um inconsciente. Você tem aquela reação naquele momento, só que depois você para pensar. Isso. E você viu que talvez seria uma atitude errada, aí é nessa hora que você cai a sua ficha, que é o tal do que é o insight, correto? Isso, correto, Felipe. Ah, tá, perfeito. Professora. Oi. Você poderia me dar um exemplo do conceito aqui e agora? Um conceito aqui agora? Aqui eu escrevi o conceito de aqui e agora. De quem é essa fala? Essa fala é do... Essa é da Gestalt. Ah, da Gestalt, tá. A Gestalt trabalha no aqui e agora. Tá. O conceito de aqui e agora é muito simples. Assim, é um conceito que você vai trabalhar com a pessoa no aqui agora, naquele momento. Você foca, né? Você foca naquele problema e no aqui e no agora. Que aí você vai ver depois, no 3.4 das teorias humanistas, que trouxe contribuições também de conceitos de meditação, o poder do agora, por exemplo. Qual é grande parte do sofrimento das pessoas, mas aí eu já vou entrar na 3.4, ou é porque ela sofre por algo que é do passado, que já foi, que não volta mais, ou ela sofre por um futuro que é incerto. E aí ela perde o foco do aqui e agora. E a Gestalt, ela trabalha muito nisso. Ela não vai ficar, não é que ela não vai, gente, é que eu tenho até receio de algumas colocações. É importante eu enxergar o todo, eu entender o todo, mas eu também tenho que me ater no aqui e agora. Porque, por exemplo, eu estou aqui agora para vocês. Qual é o momento? O budismo diz isso. Qual é o momento mais importante na vida da pessoa? É o agora. É o aqui e agora. Qual é a pessoa mais importante na minha vida? É aquela pessoa que está diante de mim naquele momento, neste exato momento. Se eu ficar aqui, vou lecionar, vou explanar aí o conteúdo, e eu ficar pensando nas minhas dívidas, no meu dia hoje lá no hospital, eu não estou, eu tenho que trabalhar sempre o aqui e agora. A Gestalt trabalha muito em cima disso, levando em conta, tá? E o contexto da pessoa, levando sempre o todo. Eu nunca vou descartar, não é que eu não ligo, porque se a pessoa tem trauma, se ela está com trauma da mãe, se ela teve problemas na infância, e também não que eu não esteja preocupada com o que a pessoa está projetando no futuro, mas eu vou trabalhar o aqui e agora. Professora, tentar ajudar aí a questão do aqui e agora, pegar o seu exemplo. Você tem uma atividade, está trabalhando aí no hospital e uma situação bem difícil.
Muito. E neste momento, a partir das 19 horas, a Rose ela entra numa sala de aula para dar aula para um grupo de alunos. Isso. Então, se você não fizer o exercício de separar os ambientes, você vai ser uma péssima assistente aí, ou uma psicóloga no hospital, e vai ser uma péssima professora. Misturar todo esse ambiente. Então, é lógico, somos limitados, a gente tem emoções, só que entender que no momento que eu entro numa sala de aula, eu estou como professora e eu tenho que olhar para os alunos no aqui e agora, né? Quando nós estamos fazendo gestão de pessoas, ou, por exemplo, eu tenho alguém da minha equipe que eu tenho uma desavença, eu fico irritado, eu fico nervoso por qualquer motivo, e quando eu for falar com outro colaborador da equipe, eu não souber separar um cenário do outro, eu acabo levando a minha irritação, eu acabo levando toda a carga negativa de minutos atrás para uma pessoa que não está entendendo a situação e você passa a ser um péssimo gestor, né? Isso. Eu acho que é por aí. Eu acho que você traz uma questão, Gil, muito importante, pertinente, assim. Eu sempre costumo dizer para as pessoas de que lugar você está falando. Tem um exercício que eu costumo fazer, que isso me ajuda muito no meu trabalho. Quando eu estou no hospital, eu acho que isso é ser psicólogo, eu acho, tá, gente? Eu falo, às vezes, com a minha mãe, com meu filho, eu esqueço que eu tenho família. Literalmente, eu esqueço que eu estou com um problema. Às vezes, quer dizer, só se for uma dor, algo físico que me incomode, né? Porque eu estou no aqui e agora com eles. Eu estou como psicóloga no aqui e agora. Então, tanto que dificilmente eu respondo mensagem, dificilmente porque eu estou no aqui e agora. Um exercício que eu fazia muito, Gil, que era muito importante para mim, mas que tem se perdido, e que foi o que aconteceu sexta-feira passada, é que eu costumo fazer assim. Por exemplo, eu trabalho o dia todo, então eu vou para a faculdade à noite. Então, quando eu chego na faculdade, eu costumo ficar, que seja meia hora na cantina, tomando um café, porque é importante para mim o meu ritual de sair do papel do psicólogo, que estava lá sofrendo, que estava lá na linha de frente, para poder entrar no papel de professora, né? E foi o que eu fiz hoje. Eu saí de lá, eu não fiquei lá como aquele sexta-feira passada. Eu vim para casa, me atrasei um pouco, porque tem uma questão de tirar todo o uniforme, de tomar um banho, né, da profilaxia, e aí eu estou no aqui e agora. Hoje eu estou no aqui e agora. Sexta-feira passada, eu não consegui separar. Então, o que é importante para nós, que seremos psicção, né? Eu sou, mas vocês que serão psicólogos, isso em qualquer abordagem, vocês que serão gestores, que trabalham na equipe, entender a importância do aqui e agora. Entender que por quê? Porque se eu entrar contaminada com outras coisas, a minha percepção vai ser alterada. E se eu tenho uma percepção alterada, eu estou trazendo até behaviorismo, quer dizer, terapia cognitivo-comportamental. O meu humor vai alterar e meu comportamento vai alterar. Tudo aquilo que eu penso tem uma ação direta no meu humor e no meu comportamento. Então, essa questão do aqui e agora é um exercício que a gente tem que praticar. Independente, eu posso ser psicanalista. Se eu estou na abordagem psicanalítica, eu vou trabalhar inconsciente. Isso vai exigir de mim que eu esteja no aqui e agora. Porque se não estiver com a minha atenção ali focada, o que vai acontecer comigo? Eu vou perder, eu não vou conseguir. Então, a importância da Gestalt, que eu gosto demais, né? E a gente tem muito uma questão que ele coloca aí de julgamento, né? Dos diferentes saberes, dos diferentes
das diferentes opiniões, olha a contribuição rica que ele traz, porque, de fato, eu percebo o mundo de forma diferente que o outro. Você não é melhor do que eu, e nem eu sou melhor do que você. Apenas temos pensamentos divergentes. Então, se a gente... professora... A Gestalt, ela é muito rica nesse sentido. Professora? Pois não? Desculpa estar atrapalhando a aula. A Danúbia está tentando entrar na aula e não está conseguindo. Ela está pedindo para a senhora aceitar ela, por favor. Obrigada. Meu amor, a Dan não está me chamando aqui, não. Não? Eu vou falar para ela Não. tentar entrar de novo. Só um momento. Tá bom. Então, o que é importante para vocês na história da psicologia, vocês terão com outros professores essas abordagens. Eu acho que a Gestalt não. Mas a Gestalt, ela foi uma... Ela é, né? Não é que foi. Ela é uma abordagem muito rica. Né? E que traz, assim, e que nos provoca o tempo todo. Professora, quando eu estou dando aula, né, na escola que eu trabalho, na verdade eu estou readaptada, né, devido a alguns problemas que eu estou sentindo, né, mas quando eu estava dando aula, quando eu entrava lá dentro, com aqueles 30 alunos, ou 29, ou 28, eu não conseguia lembrar de nada, nada, só nas crianças, só no que eu ia fazer, no que eu ia, o que eu ia fazer aquele dia, o que eu planejei, enfim, eu ficava focada ali, não dá para lembrar de nada. Uhum. Então, é a mesma coisa, né? Do aqui e na agora. verdade, não é que não dá para lembrar, na verdade, a gente consegue lembrar, né? Mas o foco tem uma... É que eu sou humanista, e aí tem um foco, uma coisa que eu digo assim, que ser psicólogo é transformar a necessidade do outro no motivo da minha ação. Então, a necessidade do outro, quando eu estou no meu trabalho, eu tento, lógico que nem sempre isso está certo, mas eu tenho que trabalhar de acordo com a necessidade do outro. E aí aprender esse exercício de não levar, né, as coisas que são minhas, que aí a gente pega lá da psicanálise, dos mecanismos de transferência, de projeção, os mecanismos de defesa, o que é meu para contaminar na relação com o outro. Claro que às vezes isso acontece, né? Mas é muito importante a gente ter claro isso. Eu achei bonita essa frase, professora. Ser psicólogo é transformar a necessidade do outro no quê? No motivo da minha ação. Tá. Muito linda essa frase. E aí, ser psicólogo, ontem a gente estava conversando isso, né? Que teve uma enfermeira que foi infectada, ficou afastada e voltou, e mandaram ela justamente ontem para o hospital de campanha. Então, vocês imaginem o quanto que plantão difícil foi. E aí a gente estava conversando, eu falei assim, olha, ser cuidador, ser profissional de saúde, muitas vezes a gente tem que colocar a nossa dor no bolso para cuidar da dor do outro. E isso é uma tarefa muito difícil. E, às vezes, eu não consigo fazer isso, né? E aí, a importância da psicoterapia, a importância de dividir com alguém as angústias, né? Porque a gente não pode carregar sozinho. Mas, enfim... Mas, Pro, quando você faz isso, você não se sente bem por dentro? Não dá uma sensação boa por dentro, assim, quando você faz isso? Dá, porque eu consegui, né? Não dá uma sensação de boa, olha, nossa. Não, mas aquela sensação de maturidade. De coração, por dentro de estar ajudando alguém, de ter conseguido ajudar alguém.
né? Então, Feli, mas aí, eu acho que não fugindo, eu não é que eu não gosto muito, essa palavra ajudar alguém, eu tenho uma visão muito diferente, porque eu acho que as pessoas mais me ajudam do que eu ajudo alguém. Ah, que bom. As pessoas me ajudam a ser um ser humano melhor. São elas que me ajudam, não sou eu que ajudo. Entendi. Tá certo. Perguntas, mais perguntas. Entenderam, gostaram da aula, não gostaram, ficou claro, não ficou claro? Tá tranquilo aqui. Professora, Wender, me esclarece uma dúvida, por favor. Quando a gente fala dessa questão do aqui e agora, isso tem de alguma forma alguma relação? Quer dizer, relação tem, porque acho que o conceito é o mesmo da questão do mindfulness, desse desenvolvimento da consciência plena no aqui, no agora, que agora está tão em moda, né? Mas existe um paralelo, uma foi baseada na outra, né? O mindfulness saiu disso, tem alguma relação? Tem, Wender. Na verdade, conforme está no texto, a psicologia da Gestalt, ela contribuiu para o surgimento de outras abordagens, que a gente vai ver na próxima aula, que é as teorias humanistas, a abordagem humanista, e aí ele vai trazer outros autores, a aula que vem, acho que é bem interessante, que é Viktor Frankl, e que vai trazer, né, contribuições desta atenção plena aí, que você fala, que é a psicologia meditativa, que vem lá vai pegar um pouco do budismo, vai pegar um pouco da Índia, de alguns conceitos, sabe? De atenção plena, de estar no aqui e agora. Claro que a Gestalt, quando a Gestalt surgiu, é o que eu falei, partiu da Gestalt o surgimento de outras abordagens. Tá? Então, a Gestalt, ela não foi elaborada pensando nesses conceitos. Não sei se você está me entendendo. O conceito dela é muito mais no aqui e agora, na prática, no foco do problema. Não, perfeito, professora. Deu para entender sim. Obrigado, viu? Mas aí na próxima você vai ver que tem sim, tem tudo a ver. Tem um livro, Wender, eu não me lembro mais o nome, porque são tantos livros. Não é Tornar-se Pessoa. Eu vou me lembrar do nome, que era um livro, inclusive, que eu trabalhei isso na faculdade, que a Gestalt também tem exercícios de meditação, dinâmicas de grupo também, bem interessantes, viu? Dinâmicas. Mas eu não me lembro o nome do livro. É um livro antigo, que a gente utilizou muito na faculdade. Na minha época, a gente teve algumas vivências da Gestalt, que é de dinâmica de grupo, que é bem interessante para trabalhar, que vai bem no profundo mesmo, sabe? Mexe muito com as pessoas, mas eu vou me lembrar do livro e depois eu te passo. Acho que a gente consegue baixar o livro. Beleza, professora. Obrigado. Nada. Ô, Pro, Oi? Professora, na outra aula, eu não estava. Tem como você só dar só umas palavrinhas, pouquinhas palavrinhas sobre o trabalho para mim? Deixa eu lembrar do trabalho, Sueli, porque são tantas atividades que eu pedi que eu confundo de uma sala para outra. Tá. O pessoal me ajuda, o Wender me ajuda, Vitor me ajuda, que a gente falou dessa atividade. A atividade era para resolver a situação problema, não era isso? A gente tinha uma situação, problema para ser resolvida. Sueli, você está falando, existe uma que era o prazo de entrega hoje. Será que é dessa que nós estamos falando? Eu não fiz.
Porque essa tem uma situação, problema, se você entrar no grupo do WhatsApp e colocar na busca, coloca 15/5, que é a data de entrega, o WhatsApp vai te ajudar, vai te colocar num post do Vitor, em que ele explica exatamente o que tem que fazer, tem o prazo de entrega, é a resolução de uma situação, problema que está no nosso livro, tá? E, em resumo, você vai precisar convencer ou explicar para a mãe de uma criança do porquê que ela está sendo direcionada para um tratamento psicológico e falar um pouco de behaviorismo. Mas se você fizer isso, você consegue chegar no post. Se você não conseguir, me chama no privado que a gente fala, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada, Wender. De verdade, gente, a minha cabeça, assim, vários alunos às vezes falam, professora, qual é a atividade? Eu tenho um caderno que eu anoto, mas eu não ando com esse caderno, principalmente agora, porque eu não vou ficar colocando, contaminando até os cadernos, né? Porque o meu carro já tem máscara, tem luva, tem propé, tem tudo lá dentro. Então, o que acontece? Às vezes eu tenho que parar para pensar qual foi a atividade, Shelly, você me perdoe, que às vezes eu me confundo. Mas obrigada, Wender, por esclarecer, porque eu já não lembro mais das atividades. Professora. Oi? Fala, Vitor. Eu coloquei de novo lá agora na sala a questão do trabalho, a data de entrega e tudo que está pedindo lá. Tá, muito obrigada. Tá? Tá, Vitor, obrigada. Fico muito feliz em poder falar com você, ouvir sua voz e perceber que você está bem. Obrigado, professor. Obrigado pelo auxílio que tem me dado também, à parte. Eu acho que eu tenho que dar uma devolutiva para a sala. Eu tenho muito orgulho de vocês, muito orgulho. Eu dei uma devolutiva para o Wender, porque na sexta-feira a compreensão, a capacidade de empatia, né, a forma como vocês entenderam e me acolheram foi de fundamental importância. Eu tenho um problema muito sério comigo, que eu trabalhei já há mais de 20 anos em psicoterapia. Eu tenho baixa tolerância à frustração, no sentido de eu sempre tenho que dar conta de tudo, eu tenho que, né, então, se eu me atraso, eu me incomodo, se eu não consigo dar conta de algo naquele dia, eu me incomodo. E aquele dia eu fiquei muito mal, assim, por não conseguir dar conta, mas me senti muito acolhida e muito compreendida pela sala, né? O Wender, acho que me salvou. Acho que o Wender, se eu fosse usar um pouco o conceito de Jung, eu diria para você que você utilizou a sincronicidade, né? Porque o Wender, acho que percebeu que eu estava fora de foco, que eu estava bem impactada, e na hora ele conseguiu entrar e conseguiu resolver, e eu achei isso fantástico, né? Então, eu tenho um carinho muito grande por essa turma, por todas as turmas, é claro, mas foi muito importante, né? Se eu já tinha um carinho, esse carinho aumentou, e eu não ouvi nenhum ruído, e eu acho que ninguém foi menos e ninguém foi mais, porque se naquela hora ele não tivesse percebido, eu acho que eu ia me enrolar mais, eu não ia conseguir mesmo dar conta, mas eu queria, porque eu tinha que dar conta, e ele conseguiu, acho que, traduzir, sentir algo ali, e na hora ele resolveu com vocês, né? Eu achei que foi um momento de muita parceria, de equipe, de fato, de reconhecimento do sofrimento do outro, e para mim foi muito importante. Mas, professora, só vale ressaltar que, assim, eu até fiz a ligação, tudo, mas quando eu voltei, foi uma ação realmente da sala, viu? Porque quando a gente tocou no assunto, o pessoal que tinha entrado na sala foi unânime. A gente tocou, acho que o Gil fez um comentário, o outro já falou, e foi, assim, unânime, todo mundo falou.
E assim, eu fui só o porta-voz, mas realmente é o que você disse, professora. Realmente existe uma unidade na sala e tudo. A gente às vezes tem um outro comentário, pode ser que algum comentário saia um pouco mais áspero, porque o WhatsApp não consegue transferir sentimento, ou a gente reclama de um microfone aberto, alguma coisa, mas a gente percebe que tem uma unidade bem bacana na sala. E aquele dia, naquela sexta, foi bem isso mesmo, foi todo mundo realmente correndo para te auxiliar, te apoiar na guerra, aí, como a gente chama, né? Obrigado, viu, professora? Não, eu tenho certeza que foi a sala, né? Mas eu digo assim, a sua atitude, né? Você foi o porta-voz dessa sincronicidade, né? E o quanto isso foi importante, né? Porque naquele momento o que eu precisava era desse acolhimento, de alguém reconhecer, olha, você é um ser humano e você não vai dar conta de tudo, mas tudo bem, a gente está aqui, a gente está entendendo. E isso foi fantástico, assim, né? Foi uma experiência, Wender, que eu momento, não tive em outros momentos, mas foi importante. Professora, eu ainda comentei, a gente está em casa de pijama, né? Imagina. Tranquilo, né? Falei, não, vamos ficar de boa, não tem problema nenhum. Eu acho aí. Interessante. A Vivi e a Dan, que às vezes me mandam umas mensagens perguntando se eu estou bem, se eu precisar de alguma coisa, ela está ali. Nossa, é um presente, de verdade. Todo mundo entende, são né? Brilhantes. E eu aposto muito nessa turma, viu? Aposto muito. Professora, o Felipe está querendo entrar na sala. Já entrei já, obrigado. Já adicionei o Felipe. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu não quero misturar 2, 3 aulas, porque eu acho que esse momento é importante de discutir, mas a gente não pode também atrasar tanto. Mas na aula que vem é uma aula bem tranquila, e aí eu vou ver se eu consigo pegar a da aula que vem a 3.4 e a 4.1 já, porque são os temas, o capítulo 4, a unidade 4, é uma unidade bem tranquila. Legal, professora, foi interessante essa aula. Obrigada. Foi muito produtiva, né, essa aula. Eu procuro anotar, assim, algumas coisas, assim, que eu vou tentando, e, dessa vez, sinceramente, deu, acho que 3 páginas de anotação. Que bom. Que bom. Livro que ela falou. A gente tem que aprender que nem sempre aquilo que a gente está vendo, né? Professora? Quem vai falar? Felipe. Só voltando um pouquinho, professor. Felipe. Fala, Felipe, é o Fê, não é o Fi. Isso, é o Fê. O Fê com Felipe normal. Só voltando um pouquinho atrás, eu também creio que essa questão do acolhimento que a gente teve com a senhora, acho que a senhora também teria, que essa parte ela é muito recíproca. Da mesma forma que a senhora tem um carinho muito grande pela nossa turma, eu creio e posso responder pelos meus colegas de sala que a gente tem o mesmo carinho pela senhora. A gente sabe o quanto é difícil passar por todas as situações, né? Mas a gente está aqui para isso. Se a senhora não pode estar naquele momento, a gente um auxilia o outro e assim a gente vai seguindo. E o carinho pela senhora é o mesmo que a senhora tem pela gente. Ai, Fê, você sabe que a sala de vocês, Felipe. Eu tenho um carinho que vocês não têm noção. Muito carinho, eu aposto muito, eu tenho muito prazer em estar com vocês, não que eu não tenha com outra turma, não é isso, não, mas é uma questão mesmo de sincronicidade, de tudo, né? É uma sala que eu tenho, apesar, assim, a nossa relação é professor e aluno, mas é também de muita amizade, né? E
E eu não vou esquecer disso. Eu acho que é por isso que eu sou tão intensa nessa aula. A gente só tem a agradecer, né, professora? Agradecer de Deus ter colocado, não sei se acredita em Deus, né, mas eu acredito. Eu acredito. Cada um, né? Eu acredito em Deus, muito em Deus. Então, Deus ter colocado essa joia, né? Porque a senhora para a gente é uma joia, para mim é uma joia, com muitos conhecimentos, com muitas experiências para estar passando para a gente. Obrigada, Sueli. E vocês também são, porque todo mundo tem muita experiência. Então tá bom, gente, senão daqui a pouco eu vou chorar, que eu tô muito nada, ultimamente. que eu já te falei bastante já. Eu não vou te falar nada que eu já te falei bastante. A gente tem várias conversas e eu sempre agradeço por tudo que você faz por nós, né? Por nós como equipe, como alunos. E às vezes por fora, alguns não têm o acesso de ver a correria que é além do seu trabalho, não só o seu, mas dos outros professores também, a correria que e o desempenho e tentar trazer para a gente, às vezes essa aula aqui à noite, durante o dia, quanto é corrido para preparar, para disponibilizar,